Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 140. Eu sou o Felipe Von Zuben e tem aqui comigo o Sidney Torres. Fala Felipe, fala tu, fala galera que tá com a gente aí. Hoje chegando num clima de tragédia aqui, porque essa continuidade aí da temporada, cara, semana 2 foi um desastre. Tem muita coisa pra gente falar e falar mal aqui desse time. Arthur, não vai ser 16-0. Pois é, não vai ser 16-0. E se na temporada passada a gente vinha pro podcast pós-derrota pra bater na defesa, hoje a gente vai bater na defesa e no ataque. Ah, defesa, ataque, special teams, tem tanta coisa pra bater que eu vou sair com a mão inchada hoje. Teve até alguém que mandou no Instagram, falou assim, pô, vocês vêm aqui responder a galera, vocês tinham que vir mandar uma fúria aí depois desse jogo no Instagram, fazer um stories aí pra demonstrar o quanto vocês estão bravos. Eu falei, é melhor não, é melhor a gente acalmar, esperar passar um dia pra gente gravar com mais calma, porque senão o negócio fica feio. Podcast Patriotas, os Patriots perderam pro Jaguars nessa segunda semana, estamos com uma vitória e uma derrota, mesmo recorde da temporada passada, onde a gente tinha perdido o primeiro jogo e vencemos o segundo, nos 2 anos, 1-1, estamos acostumando a perder rápido, coisa que não era normal antes, mas é isso aí. Vamos falar desse programa, tem bastante pergunta, tem bastante coisa pra gente falar, como a gente disse, ataque, defesa, special teams, todo mundo jogou mal nessa partida contra Jacksonville. Antes de a gente entrar no programa, Sidney, temos um negócio aqui que a gente precisa resolver. A gente começou a pedir perguntas pra galera, pra gente usar o podcast já na pré-season. O pessoal gostou. E a gente já tem um problema agora, que é a quantidade de perguntas que estão chegando. Essa semana acho que vieram umas 70 sem brincadeira. Entre Twitter e Instagram. A gente tá usando aqui nos programas, mas não cabem muitas. A gente tá usando algumas também no Instagram, mas se a gente fizer um monte de stories lá, fica chato pra galera. Então tivemos uma ideia, né, Sidney? Pra gente usar um pouco mais da galera, dessa participação da galera, que pra gente é tão importante, né, meu? É, exato. É incrível como a gente sempre pode contar com a galera, né? Quando a gente chama, vocês comparecem, então a gente só tem a agradecer. E pensando nisso, pra deixar o mínimo de pessoas sem resposta, a gente resolveu fazer um post semanal para responder mais algumas pessoas, né? Acho que não couberem no podcast no Instagram. A gente vai lançar um post toda semana com várias perguntas aí para ver se a gente consegue abarcar o máximo possível das dúvidas de vocês, tentar deixar o mínimo de questões aí no ar. A gente vai usar o nome que a gente já tá usando, como Patriotas Responde. Não é o meu nome favorito para isso, não conseguimos ser tão criativos como o Touchdown, mas é um nome direto e deixa claro o que a gente quer fazer. E Cid, deixar bem claro também que não vão ser respondidas todas, porque como eu disse, essa semana tem umas 70 perguntas, a gente tem que fazer um texto gigante daí, né? Ia ter que inventar outra rede social, né? Porque com Instagram, Twitter e podcast não tá dando. Bom, então, a gente quer que vocês continuem mandando, muito legal isso, a gente vai puxar as que sejam mais legais aí e tal. Se você não foi lido ainda, desculpa já, aproveita para pedir, mas continua mandando, uma hora a gente pega, até tem gente que tá usando assuntos que é meio tipo de off-season, essas coisas, a gente vai focar em o que a gente tem agora. Jogo que tá acontecendo, jogo que tem por vir. Então, já até dou a dica aí. Se for falar de off-season, provavelmente a gente vai deixar pra falar isso na off-season, que aí a gente vai precisar de assunto mais lá pra frente. Então, foquem em jogo que aconteceu e o jogo que vai acontecer, que esse é o tipo de pergunta que a gente mais quer. Então, de novo, vamos usar aqui no podcast Patriotas, vamos usar no Instagram para responder a galera, por voz ali, por vídeo. E também em forma de texto a gente consegue puxar algumas agora toda semana, certo? Entrem lá, deem um like, compartilhem, mostrem que vocês gostam pra gente saber que vale a pena continuar fazendo. Outra coisa que a gente tem que deixar o recado, Arthur, que o pessoal tá até perguntando bastante e a gente talvez não falou tanto disso, é a questão do de dentro do campo, que agora é em imagem e texto, né?
Pois é, nas temporadas anteriores a gente fazia o de dentro do campo em análise vídeo, a gente soltava ali no Facebook, no YouTube e no site, só que dessa vez, muito por causa de uma questão de tempo, a gente transferiu esse de dentro do campo em forma de artigo. Agora o nome é Analisando a Jogada, a gente analisa uma jogada que ocorreu durante a partida da semana anterior. Então assim, o de dentro do campo continua, mas só que agora em forma de texto. Pois é, então vou colocar os links aqui dos que a gente já fez. Perde um pouquinho do charme dele, mas a gente consegue produzir de um jeito melhor. Sinceramente, foi a forma que a gente encontrou. Se não fosse desse jeito, não ia ter análise nenhuma. Mas a gente sabe que tem bastante gente que gosta. A gente gosta de fazer, vou falar eu nesse caso, porque 99% das vezes sou eu que faço análise, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, pra gente não ficar sem, a gente decidiu ir pro texto. Certo? Bora bater nesse Patriots que ele merece. Vamos começar esse programa, podcast 140. Sidney, vou passar já pra você, mas eu vou te ajudar já, tá? Porque eu te conheço, são tantos anos gravando juntos, 140 programas basicamente gravando juntos. É o primeiro mês e os peitos não engrenam, e todo ano tem um jogo que dá errado, e tomara que esse foi o jogo que deu errado no ano ou não? O clichê patriotas é o nome desse tópico aí. Todo setembro é a extensão da pré-temporada, você sempre escuta isso por aqui. E todo ano tem um jogo que nada dá certo. Muitas vezes é contra times da nossa divisão, né? Ultimamente tem sido contra o Kansas City Chiefs, né? 2014 e 2017. E esse ano eu espero que a gente tenha se livrado desse jogo logo agora, na semana 2 contra o Jacksonville Jaguars. Realmente, na partida de ontem, nada deu certo, cara, nada deu certo. E se realmente foi esse jogo, tem um pequeno lado bom. Que é melhor que nada dê certo contra um time desse bom mesmo do que você ver, por exemplo, a gente pegar um Detroit Lions semana que vem e levar uma surra, né, do time que tá apanhando aí a todo lado. Então, foi horrível, cara. Ontem foi um desastre. Uma coisa que eu quero puxar aqui, que até, eu não sei, eu assisti o jogo pela CBS, eu não sei o quanto eles falaram disso na ESPN, mas na CBS eles bateram bastante nessa tecla, que é o negócio do calor. Os Patriots, acho que se eu não me engano foi o jogo mais quente dos Patriots e tal. O Brady sempre vai mal quando tá quente. Você acha que isso realmente é fator, Arthur? Você acha que isso atrapalhou o time ao ponto de jogar mal assim? Ou o negócio foi mais tático mesmo? Então, eu acho que foi um fator sim, até porque foi o jogo mais quente da história lá do estádio do Jacksonville Jaguars. Então realmente estava uma sensação térmica de quase 40 graus. E como você disse, Brady não tem esse retrospecto de jogar bem quando tá muito calor, mas só que os Patriots entraram mal em campo, essa é a realidade. Jacksonville entrou mordido com a derrota na final da NFC. O próprio Myles Jack, jogador da equipe dos Jaguars, disse que aquela era a partida mais importante da vida dele. Então, enquanto os Patriots foram assim para Jacksonville, não vamos dizer de salto alto, não vamos dizer sem querer nada, mas assim, não foram na mesma intensidade do que a equipe dos Jaguars entrou na partida e logo de cara já meteu 14-0. Então, eu fiquei com a sensação de que o Jaguars era os Patriots e os Patriots eram os Jaguars. O Jaguars sabendo muito bem o que fazer, assim, prepararam, a gente vai falar mais disso, mas se prepararam bem contra o Gronk, entenderam que os Patriots tá com problema de terceira descida, até porque não tem o Edelman, sabe, Sidney, foi um time muito certinho, muito acertado, que desde o primeiro drive sabia como que tinha que jogar aquele jogo. Isso normalmente é coisa de Bill Belichick, isso normalmente é coisa de Patriots quando a gente vê acontecer isso, né? Cara, deu tudo certo pra eles e a gente tem que também, não tem como olhar só pro lado da gente, falar que a gente errou e tal. Tem que reconhecer o lado dos Jaguars também. Esse é um dos melhores times da NFL, o ano passado chegou na final da conferência. Por pouco não ganhou da gente lá no Gillette, né? Até se eles tivessem sido menos conservadores ali, tivessem arriscado um pouquinho mais, talvez tivessem vencido aquele jogo. Então, um time muito talentoso, principalmente na defesa. Veio com um plano de jogo muito organizado. Ele atacou fraquezas claras da defesa dos Patriots e explorou fraquezas do nosso ataque também, né? E além disso, a gente deu um baita de um azar, que foi contar com um dos melhores, talvez o melhor jogo da carreira do Blake Bortles.
Teve um insider dos Patriots que cobriu o jogo lá, que ele falou que o clima era esse entre os jornalistas que cobrem o Jacksonville Jaguars, que era o melhor jogo da carreira do Blake Bortles. Então, sabe quando tudo dá certo para um lado, plano de jogo, talento do time deles, jogo inspirado do quarterback, e tudo dá errado pro outro lado, e infelizmente a gente tava desse lado. Então, tem uma coisa, o Daniel DGS mandou aqui, ó, no Twitter: o ataque dos Jaguars foi competente ou a nossa defesa não teve competência para anulá-los? Eu acho que foi os dois. Até quando esse negócio que fala assim, que deu tudo certo para eles, é tudo certo no plano de jogo também, não é só porque parece às vezes que tipo, eles tiveram sorte e tal. Não acho, acho que para responder o Daniel, foi as duas coisas. Eles sabiam o que fazer no ataque. O Boros estava num puta de um jogo, lançou tudo certinho, teve leituras muito boas, basicamente o jogo inteiro. E a nossa defesa não conseguiu achar uma forma, né, Arthur, de parar esse plano do jogo do ataque dos Jaguars. A rota cruzada é um problema, a gente já falou disso em Podcast Patriotas já do ano passado, e nesse jogo contra os Jaguars foi um desespero, né, cara? Sim, foi um desespero. Os próprios jogadores na entrevista pós-jogo bateram muito nessa tecla das rotas cruzadas. Ainda falta aquela velocidade ali no meio de campo dos Patriots que a gente tanto falou em 2017. Mas assim, eu concordo com você que Jacksonville estava numa partida inspirada, o ataque da equipe veio muito bem, com o Boros acertando basicamente tudo, mas isso para mim é preocupante, porque querendo ou não é um dos sistemas ofensivos que dão mais perigo na liga. A gente pegou o Blake Boros, que é um quarterback mediano, a gente não pegou um grupo de wide receivers fortes, os Jaguars perderam suas principais peças da posição, que foi o Hurns e o Allen Robinson. Eles não estão mais no time para 2018. Também tiveram o Marquis Lee, que não jogou, lesionado. Então, assim, apesar de a gente ter que enaltecer o time de Jacksonville, nossa defesa tinha que parar esse ataque. Então, para mim, eu acho que era um jogo para a defesa dos Patriots se impor, como conseguiu se impor contra o Houston, mas a gente vê que quando o pass rush do time não dá certo, as coisas começam a desandar e até um quarterback mediano consegue se transformar em elite. Bom, tem duas perguntas que mandaram aqui que dá pra gente encaixar aqui no nosso assunto simultaneamente, né? Que foram do Diego Matheus e do Diego Silva. Que basicamente eles perguntam o seguinte: que a defesa do Jacksonville Jaguars durante todo o jogo teve marcação dupla ou até tripla, né, em cima do Gronk, e isso abriria espaço para que outros wide receivers, nossos wide receivers, aparecessem, né? Seria a chance, já que o Gronk estava lá coberto, de alguém aparecer, e ninguém apareceu. E eles perguntam se isso seria, de fato, demonstraria uma deficiência do nosso grupo de wide receivers. O que é que vocês acham aí? Então, uma coisa que eu percebi, não olhei muito acima, porque eu até não tive tempo muito de analisar, até para deixar claro, a gente está gravando na segunda noite, porque a gente não vai poder gravar na terça. Então, se o programa sair na quarta e acontecer alguma coisa e ele já estiver velho, a gente pede desculpa. Uma coisa que eu percebi, Arthur, é que a maioria das vezes que dobravam ou até triplicavam no Gronk era em terceira descida. Então, isso eu achei muito inteligente deles. Eles sabiam que sem o Edelman, porque o Edelman é um cara muito forte em terceira descida dos Patriots. Sem o Edelman, o negócio do Brady é ir no Gronk. Não tinha o Edelman, eles acreditaram que vamos dobrar no Gronk para não ser a terceira descida nele, e o resto se vira com esses jogadores aí. Até nem respondi a pergunta, mas vou jogar para você com essa análise que eu fiz. Isso foi muito inteligente deles também, né? Sim, eu acho que foi um plano de jogo muito sabido por parte do coordenador defensivo de Jacksonville. Os Patriots tiveram um aproveitamento, somando o jogo contra o Houston Texans, de apenas 31% de terceiras descidas, e nessa partida contra Jacksonville a gente viu diversas terceiras descidas longas. Então, com eles ali conseguindo cobrir bem Gronk, seja marcado por 2, seja marcado por 3, o Brady ficou meio que sem opções. Ele olhou para o lado, via um Cordarrelle Patterson completamente ainda sem entrosamentos, sem ainda conhecer o ataque de New England, está sendo mais utilizado para correr com a bola, uma coisa até surpreendente. Um Felipe Dorsett, que querendo ou não, fez uma boa partida, mas ainda não é esse cara para a terceira descida, e Chris Hogan, que ainda está um pouco apagado, apesar dos 2 touchdowns. Então eu concordo com você, Josh McDaniels ainda não encontrou maneiras para suprir a necessidade de Julian Edelman ausente, e também ainda não encontrou o cara para fazer o que a Amendola fazia nos anos anteriores, que era conseguir aparecer em terceiras descidas. E tem um negócio que esses wide receivers...
nossos não tem, que é conseguir se livrar de uma marcação muito física, né? Os corners do Jacksonville são muito físicos, eles pressionam na linha de scrimmage e o cara não consegue correr a rota direito. O Dossé não é um jogador físico, é muito rápido, mas não é um cara de se livrar de press makeovers, né? E o Hogan, que é um cara que é muito bom explorando zonas e tal, não é esse cara também que se impõe no físico ali. Então é isso que faltou nesse jogo também. Então eu já puxo aqui que o Wagner Silva mandou pra gente, inclusive aconteceu hoje, nessa segunda, o que vocês acharam da contratação do Josh Gordon, se ele vai sanar a nossa deficiência para um receiver de força, Sidney. Josh Gordon é um cara, um menino problema, que muita gente não imaginava que viria para os Patriots, não tem o perfil de jogador dos Patriots, mas veio, o Bill Belichick foi lá, deu uma escolha condicional de 5ª rodada de draft para ele, tem uma cláusula aí que ele tem que participar, ser ativo de 10 jogos, que senão os Patriots recebem uma de 7ª, basicamente não tá valendo nada, talento tem, mas é um menino problema, né? Se olhar do ponto de vista físico e técnico, o Josh Gordon é um monstro, né? É um cara que, enquanto estava focado no futebol americano, ele foi All-Pro na temporada de 2013, e o que ele fez talvez foi o melhor jogador, o melhor wide receiver daquela temporada. E mesmo não estando no seu auge, né, por outros problemas, ele consegue ser um cara dominante, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é físico, e ele é um cara que consegue correr rotas muito bem também, então ele explora várias partes do campo. O problema, como você disse, é o de fora do campo, né? E ao contrário do que muita gente pensa, o Josh Gordon não é só um cara, ele é um cara de problemático, de confusão e tal. Ele é um cara que tem problema seríssimo de depressão, ele é um cara que tem dependência química, então assim, a cabeça desse cara é difícil saber o que é que se passa nela, tanto que muita gente já dava como um talento desperdiçado, né? O Bill Belichick acreditou, né, nessa recuperação dele aí, vamos ver no que é que isso vai dar. Se o Josh Gordon entender essa oportunidade nos Patriots, um dos ataques aéreos mais fortes da NFL nos últimos anos, se não falar na década, com o melhor quarterback de todos os tempos, se ele entender isso como um rehab ali, para ele se curar e voltar à vida, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo, porque como o Sidney bem frisou, é um dos melhores talentos da NFL. Aquela temporada de 2013 dele, ele passou das 1.600 jardas recebidas. Só que desde então ele viu sua carreira declinar. Só jogou 5 partidas em 2014, perdeu 2015 e 2016, todo suspenso. Em 2017 só foi estrear na semana 13 para agora ser trocado pelos Browns após a semana 1. Então, como você disse, é a chance que ele tem, acho que possivelmente a última chance da carreira dele, de mostrar que não vai ser um talento perdido, e tem na sua mão o melhor quarterback de todos os tempos, o melhor técnico de todos os tempos. Quando foi anunciado no sábado que os Browns iriam dispensá-lo ou trocá-lo, eu era contra a vinda de Gordon por todos esses problemas extracampo dele, mas depois da partida contra Jacksonville, eu comecei a pensar direito, e para mim é uma aposta que não tem tanto risco para os Patriots no aspecto financeiro, porque ele chega com um contrato, ele herdou o contrato do Cleveland Browns, só vai ocupar menos de $700 mil no salary cap, ou seja, é uma pichincha, vai ser free agency restrito ao fim dessa temporada. Então, se conseguir jogar bem, os Patriots podem mantê-lo ali pela tender offer de $2,5 milhões. Então, não é um contrato de risco para New England, e se a gente for pensar, essa foi a 28ª movimentação dos Patriots no grupo de recebedores, no grupo de wide receiver, desde março. Se der certo, tem tudo para formar uma das grandes duplas da liga com Brady. Bom, a Manu Ladain mandou no Instagram, inclusive eu até vou falar aqui que ela mandou um inbox pra gente, falando que ela adora a gente, elogiando e tal. Obrigado, viu, Manu? Bom, ela mandou várias coisas aqui pra gente, mas entre elas, como lidar com um grupo de safeties sem um safety reserva como Chang no protocolo de concussão. Tem horas que eu acho que eu tenho medo de falar as coisas aqui, Sidney, porque quando a gente fala, parece que as coisas acontecem. Um pouquinho antes da temporada começar, a gente falou que a gente se preocupava muito com esse grupo de safety, que tá ficando velho, não tem muito reserva, e na segunda semana a gente já chegou nesse problema. O Chang saiu com concussão e basicamente não tem um reserva de verdade, né, cara? Exatamente, principalmente você considerando a função que o Chang exerce, né? Ele é um cara que muitas vezes joga até de linebacker lá, como um strong safety / linebacker. Ele é um dos principais responsáveis, talvez o principal responsável por marcar os tight ends adversários.
Então, quando sai o Chung, você bota o Duron Harmon, mas é outra pegada, né? O Harmon seria um cara muito mais do estilo do McCory. Então, é como se disse, não tem substituto, né? Os Patriots até tentaram rejuvenescer essa posição nos últimos anos, mas tiveram 2 busts horríveis no draft, que foram Tavon Wilson e o Jordan Richards, né? Que Deus o tenha. Então, não conseguiram repor isso aí do draft. A gente tá sentindo quando o Chung sai, isso fica muito claro. Ó, o Matheus Diego mandou aqui também nesse negócio de secundário. Será que não é hora de dar chance pro JC Jackson, Keon Crossen, no lugar do Eric Rowe? Eric Rowe, que teve um jogo para se esquecer, foram 3 passes em cima dele, 3 passes cedidos para 68 jardas e o touchdown tomado. Coloco também em barra aqui Jonathan Jones, que tomou 4 de 6 passes para 84 jardas e um touchdown. Basicamente, entre os corners, Arthur, só o Gilmore se salvou, o resto, Jonathan Jones e Rowe jogaram muito mal. Você acha que tá na hora já de pelo menos a gente tentar alguma outra coisa? Eles chegaram a tentar o Jason McCourty ali, que também não resolveu. Eu acho a situação complicada, porque o Rowe na semana 1 só cedeu 22 jardas e chegou agora e cedeu 3 vezes mais. O Jonathan Jones fez uma partidaça na semana 1, não cedeu sequer uma recepção e foi um desastre contra Jacksonville. Só o Gilmore que conseguiu manter a constância e se salvou ali na secundária. Mas como você disse, os Patriots testaram o Jason McCurry. Logo ainda no primeiro tempo, o Bill Belichick percebeu que o Rowe não estava bem, colocou o McCurry em campo, mas também não foi lá esses upgrades todos. O McCurry não conseguiu dar conta do recado. Então eu acho que pode ser válido sim na semana 3 a gente testar aí o JC Jackson ou o Keon Crossen, mas só que o caso do Crossen é que ele ficou inativo não por opção técnica, e sim por uma lesão no posterior da coxa. Sidney, eu acho até que é interessante a gente testar esses jogadores, mas de repente num jogo como um Lions que vem de 2 derrotas, como um ataque entrosadinho igual tava Jaguars, com os caras que jogam um bom tempo junto, muito funcionando, eu tenho um pouco medo da falta de experiência aí. Às vezes eu acho que eu prefiro manter os caras mais experientes e talvez aí eu jogaria até pro Brian Flores, de repente, ter tentado uma outra estratégia com os jogadores que ele tinha e não tanto trocar o jogador por essa questão de experiência, sabe? Porque quando você... Se os caras titulares experientes estão indo mal no jogo contra uma das melhores equipes da liga e você coloca um novato, você corre um risco sério de queimar o cara, né? Ele vai entrar já numa situação adversa, já com pressão imensa de ter que estar entrando porque o titular não deu certo. Então eu tô contigo nessa, não é hora de queimar essa galera, não. Eu acho que esse jogo de ontem, pensando nesses erros aí da secundária, ele me lembrou muito o jogo do ano passado do Kansas City Chiefs. Vários dessas falhas grotescas que a nossa secundária teve ontem foram falhas que são corrigíveis, né? Era jogadores não sabendo entender as zonas em que estavam, não sabendo identificar jogadas. Naquele touchdown de 60 e poucas jardas, salvo engano, no final do jogo, se você olhar, tem 3 caras dos Patriots marcando o tight end do Jaguars e ninguém marcou esqueci o Montgomery, né, salvo engano. O Westbrook, perdão, que correu por ali no cross. Então, são coisas que você vê, eles vão mostrar na sala de filme são coisas de posicionamento, né, coisas corrigíveis. Não é porque o cara não conseguiu correr com ele, não teve velocidade ou não tem qualidade. Então, assim, eu acho que foi um desastre, mas tem muito ali que pode ser corrigido com o treinamento. E uma coisa que eu falei desse negócio do Flores é que uma coisa que ele tentou durante o jogo que ficou claro e não deu certo foi mandar blitz. Teve um momento que ele mandou 5, acho que um dos touchdowns, se eu não me engano, que a gente tomou, foi assim, ele manda 5 caras pra cima, só que, de novo, o Boros estava muito bem preparado, talvez a nossa defesa esteja entregando a blitz ali e tal, mas ele identificou muito rápido a blitz e soltou a bola pra fazer o touchdown, coisa que a gente sempre fala, aconteceu com o cobertura curta na defesa dos Patriots. Então... tem isso também, né, Arthur? Não adianta só você trocar o jogador. Se o seu sistema não tá encaixado com o sistema do ataque, você pode pôr quem for que não vai dar certo, né, cara? Pois e a gente teve uma baixa logo no começo da partida, que foi a saída de Trey Flowers com concussão também. Então, pra mim, os Patriots perderam bastante com a saída do Flowers, nosso principal jogador da linha defensiva, que fez uma partidaça contra o Houston Texans. E sem ele, o time acabou tendo que testar mais o Keonta Davis, e querendo ou não, está no seu segundo jogo de liga, e o Detroit Wise. Interessante foi que o Adrian Claymore não participou bastante, a gente não esperava isso dele fazendo um preview para a temporada,
foi nossa principal contratação para o setor na off-season. Eu esperava um Claiborne mais participativo, mas não é isso que a comissão técnica está mostrando dele. E só uma ressalva em relação à defesa, quando a gente compara ela com 2017, para mim uma coisa assim que ficou um fiozinho de esperança na partida de ontem foi a capacidade dela de forçar turnovers. Em 2017 a gente não via a defesa dos Patriots agressiva ao ponto de forçar turnovers. Ontem foram 2 forçados contra o ataque de Jacksonville. Aquele primeiro do Gilmore, o fumble forçado, basicamente recolocou os Patriots na partida, e depois a gente deu outra chance para o nosso ataque na interceptação do Van Noy. Para mim ali a defesa começou a partida muito mal, mas só que no segundo tempo ela que recolocou o time na partida e o ataque não soube aproveitar. No Instagram, o Markovski _15 mandou aqui, Sidney: por que Bill Belichick não correu com a bola num quarto down? Será que ele tava com síndrome de Pete Carroll? Foi estranho aquilo, né, cara? A gente já viu o Patriots, o próprio Bill Belichick, na linha de 20 se eu não me engano, Sunday ou Monday Night contra um Colts, tentando um negócio, uma 4ª-5 e não conseguindo, e ali com o Brady tendo um dos melhores índices de sneak, precisando continuar no campo, ele decide não ir, né? Curioso que o Bill Belichick falou sobre isso, né? Foi uma coisa chamou tanta atenção que os repórteres perguntaram pra ele, porque você tá perdendo por 2 posses de bola, né? Naquele momento, com 8 minutos pra acabar, tinha um senso de urgência realmente, né? Mas ele se justificou falando que ele optou por devolver a bola porque ele achava que a defesa dele tinha melhorado no jogo e que com aquilo ele teria mais 2 posses de bola, e que seriam 2 posses de bola suficientes para virar o jogo. Então a ideia dele era: a gente vai pro punt, inverte a posição de campo, né? Coloca o Jaguars com as costas na parede, a defesa segura, a gente vai receber a posse de bola numa posição boa de campo. Tenho que falar também desse caso, assim, acho que todo mundo concorda que tinha que ter ido, ficou estranho para todo mundo, mas tenho que falar desse caso também, Arthur, na questão do punch, que tem a invasão da neutral zone infraction do cara dos Jaguars, e ninguém do time de punch, o Patriots, que é o time dos special teams e parará, porque faz tempo já que tá caindo essa história, que é um erro atrás do outro, ninguém se mexe pra ganhar a falta e continuar com o ataque ali, meu. Pois ali foi a jogada que matou a partida, porque logo depois os Jaguars fizeram aquele touchdown longo e selaram a vitória. Se a gente consegue forçar aquele neutral zone fraction ali, a gente voltaria, a gente conseguiria a primeira descida e o ataque se manteria vivo na partida. Eu acho que até foi o motivo da reclamação de Bill Belichick com seus próprios jogadores e nem tanto com a arbitragem. Era para os jogadores dos Patriots terem acusado ali o jogador de special teams dos Jaguars. E eu acho só interessante aqui que, como foi uma coisa contra os Patriots, ninguém fala tanto, mas imagina se fosse do outro lado, estaria todo mundo no Twitter: a arbitragem faz de tudo para os Patriots vencerem. Ele pegou no pé do Brandon King, né? Na hora que o Brandon King sai do campo, depois da jogada, ele fala poucas e boas ali pro Brandon King, que mostra, assim, não foi a culpa só do King, mas mostra que realmente o King é um líder ali. E ele foi lá cobrar o líder da galera ali. Vocês tinham que ter feito alguma coisa, você principalmente. E ninguém fez nada. Que bobeira, jogada de quem tá começando a aprender futebol americano, que não sabe que o negócio daquele, se você mostra pro árbitro ali que você reagiu, você ganhava a falta e continuava com o ataque em campo, Nossa, aquilo foi, como eu falei no começo, ataque errou, defesa errou, mas o Special Teams, mais uma vez, jogou mal. E para fechar esse tópico defesa, esse tópico Jacksonville Jaguars, o Michael Lima e o Kleber Pereira fizeram 2 perguntas bastante semelhantes em relação ao nosso capitão Donta Hightower. Eles perguntaram o que a gente está achando, assim, basicamente, das atuações de Hightower. O Michael perguntou: vocês perceberam como Hightower está lento? Será que ainda não ganhou confiança após a última lesão e está com medo? Já o Kleber foi mais decisivo e até irônico e perguntou: impressão minha, o Hightower estava jogando de calça jeans? Eu não vou querer falar, mas eu vou falar. Uns programas atrás eu já dei essa gotinha aí de Hightower. Eu não tô confiante nele desde a pré-temporada. Vou repetir o que eu falei no programa de semanas atrás. Quero que ele calhe a minha boca, porque eu gosto do Hightower e a gente precisa dele. Mas eu não tô confiante com o Hightower esse ano, Cid. Cara, eu também. O primeiro jogo eu
até tomei um susto, assim. Teve uma jogada no meio de campo que o running back dos Texans passou perto dele e eu vi o Hightower hesitante, assim, que como ele nunca foi na vida dele. Aí eu pensei, não, tá, primeiro jogo, voltando de lesão, a lesão séria, tirou ele da temporada. Então é natural que haja essa insegurança e tal. Segundo jogo, voltamos a ver o Hightower lento em campo, não mostrando aquela explosão que ele tinha antes, não sendo um cara decisivo no jogo como normalmente ele é. Você mal escutou falar o nome do Hightower na partida contra os Jaguars. Então, depois de 2 partidas eu já tô começando a ficar preocupado, né? Porque a gente cansou de falar desse grupo de linebackers aqui, que era o Hightower e mais alguém, né? E isso não era suficiente. Então, se com o Hightower bem isso já não era suficiente, sem Hightower é um desastre, né? Marcar tight ends e running backs aí vai ser muito complicado se o Hightower não voltar. Inclusive o nosso pass rush também, né? Que o Hightower participa bastante e que foi completamente inofensivo ontem. Eu senti, assim, eu acho que pode ser, como o Maicon falou aí, eu acho que pode ser, tem a ver com a questão da lesão e tal. Eu senti já na pré-temporada, se não me engano, no terceiro jogo da pré-temporada, ele muito perdidão nas jogadas, assim. Tinha jogada que ele tava, tipo, a jogada acontecendo e parecia que a cabeça dele ainda tava processando o que tava acontecendo e como ele tinha que reagir. O meu medo, Arthur, eu lembro muito será que eu posso usar essa palavra? Da decadência do Jared Mayo. Que era um baita de um jogador e de uma hora pra outra não conseguia acompanhar mais, toda vez chegava atrasado e foi virando um problema. Talvez pela idade, não sei, mas eu tô sentindo meio que isso no Hightower, sabe? Parece que ele tá... Não é só questão física, eu acho que até parece que ele tá atrasado no jogo, sabe? É complicado, porque se a gente for pegar a carreira dos dois, tanto do Mayo quanto do Hightower, são 2 atletas que se lesionaram bastante. Hightower tá voltando de uma temporada de 2017 que ele perdeu praticamente por completo com uma lesão grave, mas só que ele treinou durante toda a off-season, jogou praticamente todos os jogos da pré-temporada, não aparentou ainda estar com algum resquício da lesão sofrida, mas eu espero que só seja um pouco de ferrugem mesmo, porque como o Sidney bem falou, se com o Hightower já vai ser difícil, sem ele eu não vou dizer impossível, mas as chances dos Patriots de ter um front seven forte cairiam bastante. Vou puxar uma coisa aqui, que até que é uma das coisas que eu sinto falta nesse Hightower e que pode não, pra mim é um reflexo dessa defesa inteira, Sidney, é o Joelson Cavalcante que falou aqui, acho nossa defesa muito soft. Nunca vemos grandes tackles ou aqueles big hits que vemos nas outras equipes. Aí ele pergunta se a gente concorda. Eu concordo, e vou falar de novo, pelo 3º ano, alguém precisa ensinar esses caras a dar tackle. Pelo amor de Deus, ontem o que teve de tackle errado foi absurdo. Conversando pelo final, questão do tackle errado, pô, quem acompanha esse time dos Patriots há mais tempo, mesmo naqueles anos de defesa desastrosa que a gente tinha lá, 2010, 2011, era uma defesa que cedia jardas, mas não errava tackle, né? Se o cara recebia, mas não conseguia jardas depois da recepção. E do ano passado, ano retrasado pra cá, a coisa foi piorando muito nesse sentido, né? Os caras recebem a bola, você vê que o jogador dos Patriots está lá posicionado para fazer o tackle e não consegue fazer. Até o Devin McCourty, que é outro cara que eu tô com bastantes críticas assim, esse ano junto com o Hightower, errou o tackle ontem, levou um drible louco do jogador dos Jaguars lá. É preocupante, porque você quebra a defesa inteira, né? Você conta que aquele cara que tá na marcação vai conseguir pelo menos impedir que o jogador adversário ganhe jardas depois da recepção. Então você já mexe com o safety, vai ter que sair às vezes lá do outro lado para vir cobrir o cara que errou o tackle. Então isso é muito, muito ruim. E com relação a esse ser soft, eu acho que no jogo de ontem teve 2 momentos. A defesa começou muito soft realmente, começou sem essa energia, né? Era uma coisa que até você via várias pessoas, até tanto daqui do Brasil quanto de fora, comentando no Twitter, faltava energia essa defesa. No segundo tempo, eu achei que ela voltou um pouco mais agressiva. Você viu os jogadores tentando forçar turnover, indo pra cima com mais força para ver se os jogadores do Jaguars soltavam a bola. Então eles tentaram mostrar um pouco mais de energia, mas no primeiro tempo, sem dúvida, isso ficou faltando. Eu vejo que desde a temporada 2014, ali, quando a gente venceu o Seattle Seahawks Super Bowl, é evidente que nosso sistema defensivo passou por diversas transformações, perdeu peças importantíssimas, Darrell Reeves, Vince Wilfork, Chandler Jones, Jabal Sheard, Cia, mas pra mim o jogador que mais faz falta e que eu mais tenho saudade é Jamie Collins, porque pra mim era um linebacker, um jogador, não só um linebacker, um jogador em si playmaker, um jogador que conseguia mudar a partida, conseguia trazer um ânimo, conseguia trazer uma energia a mais pro time, mesmo nos momentos mais difíceis. Pra mim, Collins, aquela troca
dele pro Cleveland Browns, assim, foi difícil de engolir, apesar de que todo mundo sabe que sairia dos Patriots no final da temporada, não renovaria o contrato e tal, mas eu acho que os Patriots ficaram um pouco órfãos dele, até porque nosso setor de linebackers decaiu muito sem a presença do ex-camisa 91. Hora da gente falar um pouquinho do próximo jogo, Patriots e Lions, no domingo à noite. Então, Sunday Night pra gente assistir aí, o encontro de Bill Belichick e Matt Patricia, o Daniel Tenius lá do Lions Pride Brasil e também do Outro Futebol, veio falar aqui um pouquinho, dar um resumão pra gente de como foram essas 2 semanas de Detroit com Matt Patricia no comando. Vamos ouvir ele. Detroit Lions não tem tido um começo nada animador da temporada, vinha nos últimos 5 anos, acho que só um dos anos não terminou abaixo de 50%, e foi acho que 7-9, vem de 2-9-7, mesmo assim demitiu o treinador Jim Caldwell, porque o Bob Quinn, nosso GM ex-Patriots, confiava e queria muito levar o Patricia, que era um grande amigo dele lá em New England, e não tem tido um começo nada bom, especial pelo primeiro jogo, recebeu o Jets em casa. Todo mundo esperava que o Lions ia ganhar com tranquilidade. Ninguém esperava que a defesa fosse... Todo mundo esperava que fosse uma defesa ruim, até porque foi ruim ano passado, uma mudança total de esquema, vocês sabem bem como é o esquema que o Patricia usava. Não é fácil de os caras absorverem, os jogadores absorverem, ainda mais um time com jogadores questionáveis na defesa, mas foi bem pior do que a gente imaginava. Especial por causa do ataque no primeiro jogo, porque as chamadas foram tão óbvias que os jogadores do Jets falavam que sabiam todas as jogadas. Um jogo que nem acho que era preciso tanto lavado, estava 17-17 no meio do terceiro quarto, aí aconteceu um monte de coisa uma atrás da outra. Mas enfim, foi uma derrota merecida. E agora domingo contra o São Francisco 49ers. Era um jogo que eu, pessoalmente, achava que o Lions não venceria antes da temporada, botava como derrota. Porque a gente sabe que o Kyle Shanahan tem um histórico bom contra a defesa do Matt Patricia, então eu achava que o ataque ia bem. Até que a defesa do Lions foi bem melhor no segundo jogo, bem naquele esquema do Patricia de tentar achar pressão por diversas formas, com linebackers, enfim. E conseguiu pressionar, o Garoppolo não fez uma boa partida, mas o time não conseguiu de jeito nenhum parar o jogo terrestre. A linha defensiva estava desfalcada do Zig Ansah, o seu melhor jogador, e os linebackers, em especial Jared Davis, uma escolha de primeira rodada, não consegue jogar bem, não consegue acertar tecos, não consegue acertar buracos, errando gaps toda hora. Enfim, o ataque voltou ao normal. O Stafford não foi a melhor partida dele, mas pelo menos lançou 3 touchdowns, deu muita interceptação. Poderia ter vencido o jogo, o Phil Riddick teve 2 drops no final ali, que se ele não dropa, pelo menos acho que o Lions teria empatado, levado para a prorrogação. Mas enfim, é quase que um jogo de desespero se o Lions quer alguma coisa. Já é muito difícil sair para os playoffs 0-2, 0-3 então. Mas acho que vai ser bem difícil para Detroit. 1-1, uma vitória, uma derrota. A derrota para os Jaguars, por pior que seja, por mais mal que a gente tenha jogado, não é uma coisa surpreendente. Dava para imaginar que os Patriots poderiam perder para os Jaguars, não é um negócio que acaba o mundo. Só que para mim esses 2 próximos jogos são muito importantes. Lions, porque a gente tem que vencer, tem 2 derrotas até agora, a gente não pode desperdiçar um momento desse. E um Dolphins que é líder da AFC East nesse momento, que tá com 2-0, e que se vencer semana que vem, chega para enfrentar a gente com 3-0 e deixar eles abrirem é perigoso. Então são 2 semanas que tem que arrumar a casa e precisa vencer esses 2 jogos, né, cara? Sem dúvida, cara. O Lions começou muito mal, né? Eu acho que o Matt Patricia deu um azar incrível, cara. Eles vão enfrentar os Patriots vindo de uma derrota acachapante, assim, para os Jaguars. A gente sabe como os Patriots entram nesses jogos, né? Após derrotas meio que vergonhosas, assim. Eles vão com tudo e vão logo para cima do seu ex-coordenador. Os Lions têm algumas armas ali capazes de trazer problemas pra gente, né? Por exemplo, tem 2 wide receivers melhores do que os que a gente viu ontem contra os Jaguars, que são o Marvin Jones e o Golden Tate. Mas acho que no geral os Lions são bem mais fracos que os Jaguars, e é um jogo que os Patriots têm que ganhar. Quem tem pretensão de playoff, de final de conferência, tem que ganhar esse jogo dos Lions mesmo fora de casa. E já os Dolphins, cara, é exatamente isso, né? Não pode deixar eles largarem muito na frente da divisão.
apesar de ser um time que eu ainda tenho uma certa desconfiança com ele, o começo deles é animador. Então, assim, a gente não pode chegar com mais de 2 jogos de diferença, né, nessa rodada 4. Então tem que ganhar dos Lions e chegar na semana 4 para mostrar para os Dolphins que a gente ainda merece dominar essa divisão. Matt Patricia, muito tempo nos Patriots, conhece todo mundo que tá ali, conhece muito bem o Brady, conhece muito bem o Josh McDaniels, conhece muito bem o Bill Belichick, sabe de cor ainda. Se não estiver tentando repetir cada passo que eles fazem no Game Day, de repente, na semana de preparação, trouxe vários jogadores que foram cortados pelos Patriots para se juntar a ele. É mais um Patriots B aí que está se formando. O quanto isso pode ajudar a gente, pode atrapalhar a gente a enfrentar um cara que está tão fresco depois de tanto tempo aí, que sabe tudo de como funciona dentro de New England? É uma boa pergunta, e assim, os dois lados podem se beneficiar. Os Patriots, porque já conhecem como o Matt Patricia monta a sua defesa, e Matt Patricia, porque já conhece basicamente tudo dos Patriots. Mas para mim a grande diferença são os jogadores que exercem as funções. Depois da semana 1, depois daquela derrota cachapante para New York, que Detroit chegou a tomar 48 pontos do time dos Jets, uma coisa assim absurda. Eu li o Ian Rapoport da NFL Network noticiando que os jogadores dos Lions veteranos já estariam um pouco infelizes com o Patricia por causa de que ele era um treinador muito duro, muito rígido, principalmente no training camp. Não permitia várias coisas que outros técnicos permitiam, e o que acontecia é que mesmo com todas essas regras impostas, essa meio que assim pegada de general de Matt Patricia, os resultados não apareciam. Já em New England, apesar de toda essa fama de Belichick de ser super mandão, super general, os resultados aparecem. Então, para mim, a grande diferença é dos comandados dos técnicos. E acho que assim os Patriots vão conseguir tirar um proveito melhor, ainda mais do que a defesa de Detroit está uma zona por completo. É uma média de quase 40 pontos cedidos por partida neste início de 2018. Se esse ataque não funcionar nessa defesa que a gente conhece tão bem e que vem sofrendo com outros times, aí acho que a gente pode acionar o alarme vermelho aí de que as coisas realmente pode ter um problema para Brady e companhia, né? Felipe, sem dúvida, né? Por 2 motivos. Não acredito que o ataque vai ter problemas tão graves 2 semanas seguidas. É difícil a gente ver esse time dos Patriots ir tão mal em semanas consecutivas, então eu acho que eles vão melhorar naturalmente. E segundo, que essa defesa dos Lions não está inspirando nenhuma confiança nesse início de temporada. Eles tomaram 48 pontos dos Jets na semana 1, Jets que fez apenas 12 pontos agora nos Dolphins, né? Não é o melhor ataque do mundo que fez 48 pontos nele. Então, assim, é uma defesa fraca realmente. Eu acredito que os Patriots vão saber explorar isso. Eu acho pouco provável que o Gronk tenha um segundo jogo seguido tão apagado, 2 jogos seguidos apagado. Eu não acredito. Acho que o Gronk vai voltar a ser efetivo nesse ataque. Eu espero que passe esse sentimento de estreia do Sonny Michel e que ele já esteja mais solto no segundo jogo, com a OL ajudando mais, né? Não sei se o Marcus Cannon volta também, mas o front seven do Jaguars é infinitamente melhor do que o dos Lions. Eles anularam o nosso jogo terrestre. Eu não acho que o dos Lions consiga. Então eu acredito que vai ser sim um jogo de recuperação para o nosso ataque. Muito bem, só nos resta escrever mais sobre isso, que é o que a gente vai fazer, que é o que a gente sempre faz no site. A gente vai falar disso e de tudo que está acontecendo nos Patriots, lógico. E vamos estar no domingo para acompanhar Patriots e Lions no Sunday Night, para voltar aqui e falar de podcast mais uma vez e ver o que aconteceu, como que a gente enfrentou esse Matt Patricia que está no coração, seja do lado bom ou do lado ruim, de tantos torcedores dos Patriots. Valeu, Arthur, valeu, Sidney, muito obrigado, até semana que vem. Valeu, Felipe, valeu, Sidney, um abraço. Um abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive.